Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você esteja assistindo esse vídeo. Eu me chamo Tatiane Barreto e eu criei essa conta para facilitar a vida dos estudantes e de qualquer outra pessoa que queira aprender um pouco mais sobre o funcionamento do nosso organismo, mas principalmente os alunos de graduação, que estão sempre na correria fazendo N coisas, como projeto de extensão, iniciação científica, seminários, trabalhos e que naturalmente não tem tempo para revisar os conteúdos dos livros. Minha proposta é abordar os principais conteúdos lecionados no ciclo básico de biologia. Nesse vídeo, vamos iniciar pelo livro de Bioquímica, o Lenig, e começar falando sobre o solvente universal, a água. A água é a substância mais abundante na maioria dos organismos, correspondendo a aproximadamente 70% de seu peso. Por essa métrica, se a gente pegar um indivíduo que pesa 70 quilos e fazer uma regra de 3, podemos ver que 49 quilos de seu peso corresponde ao peso da água. A molécula de água ela participa de diversas reações em bioquímica, mas antes de estudarmos essas reações, vamos entender a principal ligação que essa molécula faz com diversas outras biomoléculas, que são as ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Mas esse último termo ele já está em desuso. Bom, a molécula de água ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, e cada átomo de hidrogênio doa um elétron da sua última camada de valência para o oxigênio devido à maior eletronegatividade do oxigênio. E esse processo resulta na formação de dois dipolos na molécula de água, um polo positivo na região do hidrogênio e um polo negativo na região do oxigênio, favorecendo que essa molécula se ligue a outras moléculas de água ou até mesmo a outras biomoléculas. Então, para que ocorra novas ligações de hidrogênio, é preciso que se tenha um átomo eletronegativo, que seja aceptor de elétrons, e um átomo de hidrogênio ligado a outra molécula que seja doador de hidrogênio. Essas ligações são relativamente mais fracas e elas não são exclusivas apenas para moléculas de água. Como disse no início, a água é um solvente universal e a principal ligação que elas fazem são as ligações de hidrogênio. Esse tipo de interação permite que ela se ligue a diferentes biomoléculas. No entanto, essa interação vai depender das características das biomoléculas propriamente dita. Moléculas polares são aquelas que apresentam diferença de polos, ou seja, possuem um polo positivo e um polo negativo, como eu mostrei no exemplo da água. Outro exemplo é a glicose, que apresenta regiões de ligações de hidrogênio, bem como a glicina, o aspartato, o lactato e o glicerol. Já as moléculas apolares apresentam uma distribuição simétrica das cargas, então os dipolos se anulam e a principal ligação que elas fazem são as ligações covalentes. Já as moléculas anfipáticas, elas apresentam regiões polares, ou seja, com maior afinidade à molécula de água, e regiões apolares. E as ligações de hidrogênio ocorrerão predominantemente na região polar. Para entendermos a solubilidade e as ligações de hidrogênio, vejamos um exemplo muito simples. Ao colocar o sal de cozinha na água, temos a dissociação da molécula em Na+ e Cl-. O Cl-, que é o cloro, ele fica livre para se ligar aos hidrogênios da molécula de água, enquanto o Na+, que é o sódio, fica livre para se ligar aos oxigênios da molécula de água. E assim, as ligações de hidrogênio são formadas e o sal é solubilizado. Mas, dependendo da quantidade de sal, ou seja, da molécula, o solvente, que é a água, terá suas propriedades alteradas, que são as propriedades coligativas da água, sendo elas a pressão de vapor, que é a quantidade de líquido, ou seja, a solução que evapora na mesma proporção que se condensa, ou seja, vira líquido novamente. Ponto de ebulição, que é a temperatura em que a água passa do estado líquido para gasoso. O ponto de fusão, que é a temperatura na qual a substância sólida se transforma em líquido. E a pressão osmótica, que é a pressão necessária para evitar a passagem da água através de uma membrana semipermeável. Se trouxermos para um contexto a nível celular, a pressão osmótica alterada pode influenciar na integridade da célula. Normalmente, as células vivem em soluções em que a quantidade de soluto extracelular e intracelular são iguais, ou seja, a concentração de soluto e pressão osmótica são iguais, atingindo assim a homeostase em soluções isotônicas. Mas quando essas células são colocadas em uma solução hipertônica, em que a concentração de soluto no meio extracelular é maior, ocorre então a saída da água do interior dessa célula, levando ao encolhimento celular. E esse movimento da água por uma membrana, ele é chamado de osmose. Já quando colocamos as células em uma solução hipotônica, em que a concentração de soluto é menor, a água entra e esse movimento cria uma pressão para fora da célula, podendo ocasionar a ruptura da membrana celular.
Cabe salientar que em ambas situações pode ocorrer a morte celular. Em resumo, nesse vídeo aprendemos alguns conceitos, como as ligações de hidrogênio e as interações com outras moléculas, como moléculas polares, apolares e anfipáticas, e como sais se solubilizam em água e como a quantidade desses solutos podem influenciar na homeostase celular. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.